Deixa eu começar aqui com um assunto importante, porque o Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, ele deu uma entrevista ao Jaircy Carvalho no canal do Jaircy, e um dos pontos que ganhou uma repercussão legal por aí é que o Cruzeiro iria fazer um pedido para se retirar cadeiras do setor amarelo ali no Mineirão, para ter ali um setor onde ficam as organizadas principalmente, e isso possibilitaria uma ampliação na capacidade do Mineirão. Só que a informação é a seguinte: isso dificilmente vai acontecer. E eu quero até trazer aqui uma fala do Samuel Lloyd, que é o diretor da Minas Arena. Ele participou com a gente aqui há cerca de 2 meses, em junho, e ele falou, 2 meses e meio, falou sobre essa questão. Foi até uma pergunta do nosso caramujo, o Emerson Araújo, e a resposta do Samuel Lloyd foi a seguinte: A cadeira, cor de cadeira, tem a ver com o contrato de PPP também, e aí é um passo difícil de ser dado, né? Ele é um estádio que ainda continua, né, com LEDs, painéis de LEDs, porque isso a gente liga e desliga, né? Quando a gente precisa ter um jogo de seleção, por exemplo, etc. Eu acredito que mudar a cadeira, cor de cadeira, tem a ver com o contrato de PPP também, e aí é um passo difícil de ser dado, né? Ele é um estádio que ainda continua um estádio público, que pode ser usado por qualquer clube. A gente tem uma obrigação contratual de tratar todos os clubes com isonomia, né, da mesma forma, de forma igualitária. Então, eu acho que existem formas de personalizar a experiência do torcedor para que ele se sinta cada vez mais pertencente a esse espaço, né? Essa relação de pertencimento, ela precisa ser reforçada e nós temos todos os atributos e todas as ferramentas na mão para fazer isso, mas eu acho que vai depender do item. Acho que a cadeira eu acho um pouco mais difícil, por exemplo. então, tá aí o Samuel Lloyd, e obviamente eu procurei os responsáveis, e essa fala dele, ela se mantém. Não é possível fazer isso em estádio que não é privado, né? O Mineirão, ele possui aí uma concessão do governo. Então, como disse o próprio Samuel Lloyd, isso seria aí um caso da parceria público-privada, ou seja, dificilmente vai acontecer. Então, tem questão também de lei e normas do Corpo de Bombeiros. Enfim, é um sonho que dificilmente vai para frente, apenas para a gente passar todos os lados desta questão sobre tirar cadeiras ali do Mineirão. Então, é essa a situação sobre esta possibilidade, repito, que foi levantada pelo Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, na entrevista ao Jaircy Carvalho. Vamos lá, porque o Cruzeiro está de folga, mas tem muito assunto ganhando repercussão. Vamos falar sobre essa possibilidade aí, ou essa história de técnico do Cruzeiro, que hoje o técnico é o Fernando Seabra, isso está mais claro do que nunca. Mas primeiro eu quero dizer que Arthur Gomes já assinou a rescisão de contrato com o Cruzeiro. O jogador, inclusive, antecipou a viagem. Ele viaja de hoje para amanhã para a Rússia para fazer exames médicos e se apresentar ao Dínamo. O Cruzeiro, que quando comprou o Arthur pagou cerca de 15 milhões de reais, agora vai receber 30 milhões de reais. O Cruzeiro, quando comprou 100% dos direitos econômicos do jogador e terá direito aos 100%, então 30 milhões de reais é esta grana que vai entrar para o Cruzeiro pela venda do atacante Arthur Gomes. Sobre essa história que surgiu, o que eu posso dizer é o seguinte: o Cruzeiro tem o Fernando Seabra como técnico e já tinha isso definido mesmo antes de vencer o Atlético Goianiense. O Cruzeiro entende que o time pode voltar a desempenhar o que já desempenhou, e com o Fernando Seabra não tem possibilidade de se pensar em mudança de técnico para agora. A gente já está no mês de setembro. Faltam 13 jogos para terminar a Série A do Campeonato Brasileiro. Tem os jogos da Copa Sul-Americana, 2 das quartas de final. Se avançar, mais 2 das semifinais. Se avançar, mais 1 da final. Então, o entendimento é o que uma mudança de técnico iria provocar neste momento em um elenco que está com o Seabra. Todo mundo acompanhou aí o William fazendo gol e indo no técnico do Cruzeiro, os jogadores falando abertamente sobre o assunto. Então, isso
está definido. Uma outra coisa, a informação até do companheiro do Chico Garcia, de que o Cruzeiro teria iniciado uma conversa com o Renato Gaúcho pensando para 2025. Uma outra situação, o Fernando Seabra, todo mundo sabe que os resultados eles garantiram a permanência do treinador e mesmo na oscilação o Cruzeiro não pensou em troca no comando técnico. E se os resultados forem positivos daqui para frente, não só no Campeonato Brasileiro, também na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro pensaria em uma não continuidade deste projeto, desta comissão técnica? É um ponto que a gente precisa sim levar em consideração, ou seja, não tem nada definido pensando em 2025. Nem que o Seabra está garantido e nem que o Cruzeiro já tem uma negociação em andamento no mercado para um novo comandante. Então estamos em setembro, uma temporada totalmente em aberto e o melhor é aguardar toda situação que ainda vai acontecer neste quesito. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!